Olá pessoal, seja muito bem-vindo mais uma vez. Nós estamos aqui para dar continuidade a essa série de palavras sobre oração. Você que já é aqui do canal, é bom te rever aqui. Você que está chegando, novo no canal, seja muito bem-vindo. Nós estamos no meio de uma série de oração e hoje nós vamos falar sobre gigantes bíblicos na oração do Novo Testamento. Nós vamos hoje abordar 3 personagens que foram profundos na oração e nós temos a descrição disso no Novo Testamento. Se você não acompanhou, acompanhe os gigantes bíblicos da oração do Antigo Testamento no vídeo anterior. Vamos lá? Hoje nós vamos meditar um pouco, começar aqui no livro de Atos 16 e esse personagem bíblico não podia ficar de fora. Eu estou falando do apóstolo Paulo, um grande missionário levantado por Deus que sacudiu a Ásia levando a palavra da salvação. Mas nós temos na descrição de Atos dos Apóstolos, nós temos na descrição das Epístolas Paulinas, um pouquinho da vida de oração desse homem de Deus. Eu quero separar aqui e concentrar o meu olhar no capítulo 16 de Atos dos Apóstolos. Nós temos aqui no versículo 13 de Atos 16 o seguinte: no sábado, saímos da cidade para junto do rio, onde nos pareceu haver um lugar de oração. E assentando-nos, falamos às mulheres que para ali tinham concorrido. Sabe, o capítulo 16 de Atos começa com Paulo querendo pregar a palavra na Ásia. Mas diz a palavra que ele é impedido pelo Espírito Santo de pregar a palavra ali. Mas à noite ele tem uma visão, ele vê um varão macedônico dizendo: passa a Macedônia e nos ajuda. E ele entende que Deus estava chamando para pregar a palavra ali. E ele viaja e chega em uma cidade chamada Filipos, de navio, um lugar até então desconhecido para o apóstolo Paulo. A primeira coisa que esse servo de Deus faz é buscar na beira de um rio um lugar de oração. E quando Paulo e seus companheiros estão ali edificando esse lugar de oração, diz que uma mulher chamada Lídia, ela vai para lá, ela atende às palavras do apóstolo Paulo, os olhos dela são abertos, o seu coração é aberto para crer na palavra da salvação. E nós temos ali as primeiras pessoas que são tocadas, as primeiras pessoas que são batizadas. E tudo isso começa a partir desse lugar, da edificação desse lugar de oração. Toda a movimentação desta equipe missionária, no livro de Atos, capítulo 16, acontece a partir do lugar da oração. Nós vamos ver outros momentos recorrentes a essa mesma expressão. Por exemplo, Atos 16 diz assim: e aconteceu que, indo nós para o lugar da oração, nos saiu ao encontro uma jovem possessa de espírito adivinhador, o qual, adivinhando, dava grande lucro aos seus senhores. Novamente, nós vemos aqui em Atos 16, o apóstolo Paulo e a sua equipe missionária indo ao lugar da oração. E quando eles estão ali derramando a sua vida em oração diante do Senhor, nós vemos que uma jovem com espírito de adivinhação vai de encontro àquele grupo e começa a dizer: olha, vocês são servos do Deus Altíssimo, vocês são servos do Deus Altíssimo. E diz que aquela mulher dava grande lucro, havia muitas pessoas que se beneficiavam daquela possessão daquela mulher. E Paulo libera uma palavra de libertação, aquela jovem ela é livre daquele espírito maligno e ele acaba arrumando um problema, ele é preso. Mas nós vemos que essa experiência acontece no lugar da oração. Nós vemos o quanto eles valorizavam o lugar da oração e se moviam a partir do lugar da oração. Paulo é preso, Paulo é chicoteado, Paulo é preso com Silas no cárcere interior. E quando eles estão lá na cadeia, o que Paulo e Silas vão fazer? Orar. Diz a palavra assim, Atos 16:25, por volta da meia-noite, Paulo e Silas oravam e cantavam louvores a Deus. E os demais companheiros de prisão escutavam. Em vez de estarem murmurando, reclamando com Deus, eu estava pregando a sua palavra, libertando vidas, e o que eu ganhei? Fui preso? Não. Eles estavam lá orando e adorando e levantando o nome do Senhor. E por ter essa vida de oração, essa vida de intimidade, que atraía a manifestação dos céus, do sobrenatural. O sobrenatural vem sobre aquele lugar, as prisões são abaladas, os grilhões são quebrados e eles são livres. Queridos, poucos versículos de Atos 16 nós vemos várias referências a esse lugar de oração, a essa vida de oração que esse gigante da fé tinha na sua vida. Que a vida de oração deste missionário do Senhor, o apóstolo do Senhor, venha nos inspirar. Mas vamos dar sequência, vamos agora ver outros personagens bíblicos do Novo Testamento e a sua vida de oração. Eu não posso deixar de falar dos apóstolos de Cristo. Paulo foi um apóstolo de Cristo, mas não andou diretamente com Cristo.
ele é despertado depois da morte e ressurreição de Jesus. Mas eu estou falando daqueles que foram escolhidos e andaram com Jesus durante 3 anos e meio. No primeiro vídeo dessa série, nós temos um pedido dos apóstolos de Jesus. Mestre, nos ensine a orar. Esses homens aprenderam a orar e aprenderam a ter uma vida profunda em oração. E nós vemos isso. Vamos dar uma olhadinha aqui. Eu quero ler uma afirmação de Atos capítulo 6, que eu gosto muito. Atos 6:4. Diz assim: Palavra dos apóstolos: quanto a nós, nos consagraremos à oração e ao ministério da palavra. O capítulo 6 começa dizendo que havia uma contenda, uma murmuração dos helenistas contra os hebreus, porque as viúvas de um determinado grupo não estavam sendo tão bem assistidas quanto a do outro grupo. Os apóstolos levantam o ministério diaconal, levantando homens cheios do Espírito Santo, íntegros como testemunho diante do povo, para servir as mesas. E eu gosto da afirmação dos apóstolos agora. Eles falam assim: olha, nós estamos levantando outros ministérios para servir as mesas, porque nós vamos nos consagrar e nos dedicar ao anúncio da palavra e ao ministério da oração. Em outras palavras, eles estavam dizendo: nós temos uma vida de oração, nós damos um lugar de prioridade à oração, nós não podemos abrir mão deste lugar. Tudo que tem acontecido, se o evangelho tem avançado com poder, é porque nós construímos um lugar da presença e nós não podemos sair desse lugar. Os apóstolos tinham uma vida profunda de oração, tinham uma vida disciplinada de oração, tinham uma vida íntima com o seu Senhor. E nós vemos em todos os momentos no livro de Atos que faz descrição da movimentação da igreja e dos apóstolos, nós vamos ver referências a esse lugar da oração sendo edificado. Atos 3:1, por exemplo, nós temos aqui dizendo que Pedro e João subiam ao templo para a hora nona da oração. Então nós temos que, naquele momento que aquele coxo ele é curado na porta do templo, Pedro e João estavam indo orar, estavam indo ali para um horário de oração. E é ali que acontece essa dinâmica daquele paralítico ser curado. Então nós vamos ver outras descrições do livro de Atos, dizendo do comprometimento dos apóstolos com a disciplina da oração. Quero dar só mais uma citação. Abre comigo Atos capítulo 10, versículo 9. A palavra diz assim: no dia seguinte, indo eles de caminho, estando já perto da cidade, subiu Pedro ao eirado por volta da hora sexta, a fim de orar. Hora sexta era o meio-dia. Pedro, meio-dia, ele está esperando o almoço ficar pronto, ele está com fome, mas ele vai para o lugar da oração em um eirado, né? Ele está ali em um local, ele busca um lugar de solitude e ele está orando a Deus. Quando ele tem aquela experiência de ver o lençol descendo do céu e o Senhor dizendo para ele: Pedro, mata e come, não julgue impuro aquilo que eu santifiquei. Ele tem uma experiência com o Senhor falando da salvação dos gentios, que Deus estava salvando as nações, a meio-dia no horário da oração, enquanto ele estava buscando a face do Senhor. Queridos, os apóstolos oraram profundamente, foram gigantes na oração. E meu terceiro personagem aqui do Novo Testamento agora é uma mulher que eu gosto muito, é uma referência que, apesar de ter poucos versículos, mas o pouco que a Bíblia fala sobre a vida dela me deixa impactado. Abre comigo em Lucas capítulo 2, a partir do versículo 36. Eu estou falando da profetisa Ana. Diz assim a palavra: havia uma profetisa chamada Ana, filha de Fanuel, da tribo de Áser, avançada em dias, que vivera com seu marido 7 anos, desde que se casara, e que era viúva de 84 anos. Esta não deixava o templo, mas adorava dia e noite em jejuns e orações. E chegando naquela hora, dava graças a Deus e falava a respeito do menino a todos os que esperavam a redenção de Jerusalém. Que mulher que profetiza, filha de Fanuel, da tribo de Áser. Que mulher inspiradora. Nós temos aqui uma mulher que foi casada há 7 anos, até ficar viúva. E depois ela dedica todo o restante da sua vida ao Senhor para ser um sacrifício vivo, santo e agradável ao Senhor. Diz a palavra que aquela mulher, dia e noite, estava adorando a Deus com jejuns e com orações.
Nós temos alguém próximo da vinda de Jesus que estava em íntima comunhão com o Espírito Santo de Deus, cara. Nossa, essa mulher, ela está dando testemunho da vinda do Messias. Ela está, assim como João era uma voz que estava preparando o caminho e anunciando que Jesus estava vindo naquela geração, nós temos essa mulher dando graças a Deus e falando a respeito de Jesus a todos aqueles que tinham essa esperança da redenção do povo de Israel, da redenção de Jerusalém. Ana, uma mulher de oração que estava ali em íntima comunhão com o Espírito nos dias da vinda de Jesus, dos dias do nascimento e ministério de Jesus. 3 personagens do Novo Testamento, gigantes na oração, pessoas dedicadas ao lugar da oração para inspirar a minha e a sua vida. Feche seus olhos aonde você estiver, vamos ter uma palavra de oração nessa hora. Pai, nós agradecemos pelo testemunho desses homens e mulheres que dedicaram a vida diante do seu trono em oração. Obrigado porque eles deixam um legado, eles deixam um testemunho e inspiração para seguirmos os mesmos passos. Que graça e favor do Senhor seja derramada sobre cada pessoa que está assistindo esse vídeo para construirmos um lugar da tua habitação, um lugar na presença diante do Senhor. Nós oramos e agradecemos por tudo, no nome de Jesus. Amém. Que Deus abençoe.